Meus irmãos, muito boa noite. Vamos dar início à nossa doutrinária, fazendo a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Intitula-se Somente Assim. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Jesus, João, capítulo 5, 15, versículo 8. Em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias é adorado. Na noite tempestuosa é sempre esperado com ânsia. No dia festivo é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidados pelos ingratos, o Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade e infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seus divino amor e possamos glorificá-los. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição, simplesmente em razão de mil modos de coloração brilhantes dos nossos sentimentos e raciocínio. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e no fundo assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as flores vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em suas afirmações, que nossa atividade dentro da vida produza muitos frutos de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Bem, dando continuidade, vamos nos aquietar, elevar o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus. Vamos orar. Bondoso Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, pedindo a Tua proteção e o Teu amparo para darmos início ao nosso trabalho desta noite. Para os espíritos que se encontram na casa, trabalhando em benefício de todos, para eles sabedoria, fortaleza e crescente iluminação. Pedimos também para as pessoas que são, nesse momento, pedindo de prece, os irmãos que se encontram em estado de necessidade, que possam ser auxiliados e assistidos nas suas necessidades maiores. Pedimos também, Senhor, que a nossa irmã palestrante, que aqui a pouco vai estar conosco, que ela tenha a simplicidade e a formosura da palavra e possa trazer mais conhecimento para nós dessa sua doutrina, que é por excelência consoladora e balsâmica. E assim, envolvido e imbuído do Teu amor e da Tua presença, iniciamos a nossa doutrinária desta noite. Passando a palavra para a nossa irmã palestrante, Bruna Dantas, a que cabe a exposição desta noite, com o tema Jesus em defesa da vida, com o subtema Maturidade Psicológica, do livro de referência O Homem Integral. Seja bem-vinda, irmã. Boa palestra para você e para todos nós. Olá, queridos, que Jesus nos abençoe.
Vamos dar início à doutrinária de hoje. É uma doutrinária especial, que hoje, dia 13 de setembro, o nosso querido canteiro de fraternidade completa 34 anos, comemora esses 34 anos de existência. E é um prazer imenso estar aqui com vocês, justamente nesse dia. Sempre é um prazer, principalmente nesse dia em especial. Então hoje a gente vai conversar juntos, tecer reflexões juntos sobre o tema maturidade psicológica, de um grande livro, O Homem Integral, da série psicológica de nossa ilustríssima Joana de Anges, o espírito, minha mentora, do Divaldo Franco, que psicografou essa obra. O tema do mês, os temas das doutrinárias desse mês de setembro, tem várias referências de várias obras, no caso da Joana de Ângeles e do Divaldo, centralizadas na temática do mês, Jesus em defesa da vida. Então, estamos aqui juntos e vamos começar essa abordagem. Então, nossa abordagem hoje, ela vai estar organizada em alguns tópicos, como eu sempre gosto de falar para vocês, para quem tem a oportunidade de estar acompanhando. Nós vamos conversar primeiro sobre a definição da maturidade psicológica, vamos discutir juntos. No segundo momento, nós vamos conversar sobre a consequência da imaturidade do ser, nas suas relações interpessoais, com ele próprio, essas consequências, como é que aquilo vai reverberar no tecido social. E no último momento, como nós sempre fazemos normalmente, vamos trazer uma proposta de intervenção ao tema para vocês, para que a gente possa de fato entender como é que podemos efetivar, continuar construindo esse processo de maturidade psicológica, que é a base do nosso processo de planificação, de perfeição, que nos conduz efetivamente à fonte da vida. Então, vamos conversar falando sobre a maturidade psicológica. É algo bastante amplo e que tem várias ramificações, mas a gente vai conversando devagarzinho. A maturidade psicológica, ela é justamente um estado bastante amplo de lucidez do espírito. Vale ressaltar que a maturidade psicológica, ela é um caminho, ela é uma construção, na verdade, A gente vai andando, vai evoluindo e vai construindo essa maturidade. Ela não vem em um processo mágico, em um processo que você exatamente segue um roteiro, faça isso, se bem que o roteiro sempre é o roteiro proposto por Jesus, mas quando eu falo que na existência de um roteiro para seguir, porque ela varia de indivíduo para indivíduo, cada ser ele vai construir todo esse caminho da maturidade psicológica de acordo com as diretrizes que ele estabelece para a sua vida, que está em constante comunicação, estabelecimento dessas diretrizes, com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele atribui energia, com vontade, de acordo com a bagagem evolutiva que ele tem, com as construções, com a caminhada. E, como eu tinha falado alguns segundos atrás, o quanto ele se empenha e ele aplica energia nos empreendimentos pessoais, no sentido de crescimento, de encontro da própria essência. Então, nesse sentido que tinha abordado, que não tem exatamente um roteiro nesse aspecto que estou me direcionando, que varia no caso de espírito para espírito. Cada um tem o seu caminhar, mas algo é fato. Estamos todos direcionados, sendo levados ao estado mesmo de realização, de autorrealização, baseados no amor. E a gente consegue viver essa grande tríade, que é amar a Deus, amar ao próximo como a si. Então, no cume de todo o processo, que a maturidade psicológica é justamente esse caminho, no topo, esse caminho de planificação, como Jesus nos trouxe o exemplo, como personificação do amor. Tudo que ele pensava, fazia, falava amorosamente com esse propósito superior. Então, o ser que ele vai construindo essa caminhada de maturidade psicológica, e cada vez mais que ele vai atravessando essa caminhada de construir-se, de descobrir-se, de lapidar-se, de ajustar as arestas, ele vai ficando mais lúcido psicologicamente.
E estar lúcido psicologicamente é você estar cada vez mais consciente de si mesmo. É você estar consciente cada vez mais de que você é um espírito imortal que habita um corpo que vai se desconstituir. Seus átomos eles vão se desarrumarem, se desorganizarem e aquilo vai estar subordinado a um ciclo natural de matéria que existe no universo. Mas muito mais além do que saber que você é um espírito que habita um corpo, é você realmente viver essa consciência de espírito durante o seu trajeto no mundo material, que é justamente o maior desafio. Porque o próprio mundo tangível, palpável, ele é um mundo que podemos dizer que nos traz todo um contexto de ilusões, no sentido das minhas necessidades, daquilo que se apresenta, no mundo da matéria, no mundo tangível, que é o mundo ao qual nós interagimos e que precisamos interagir para evoluirmos e construirmos essa maturidade psicológica, porque o caminho da maturidade psicológica, que tínhamos conversado inicialmente, ele está escrito no solo, né, principalmente no solo dos mundos materiais. Porque o espírito ele pode evoluir no mundo espiritual, como André Luiz nos trouxe o seu exemplo, toda a sua vivência e vem nos trazendo, né? Mas ele evolui principalmente nos mundos materiais, que ele vai ali interagir, descobrindo-se a si mesmo, interagindo com tudo aquilo que aquele mundo tem para oferecer, porque o mundo material ele tem sim elementos que nos auxiliam no processo evolutivo, só que nós não podemos nos iludir com aquilo que é apresentado no mundo material. E é esse justamente o desafio de viver essa consciência de espírito que eu estava conversando com vocês há segundos atrás, que constitui um processo de lucidez psicológica que caminha efetiva a maturidade psicológica, que é o tema da nossa exposição hoje. Então, quando você consegue viver no mundo material e você consegue ter essa consciência, é muito mais além do que um saber, algo de cunho intelectual. Isso é bom, é maravilhoso, com certeza é indispensável, até porque a evolução, como os Espíritos e Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, ela é intelecto-moral. Mas é uma questão de vivência, é uma questão de você estar envolvida dentro das necessidades, das obrigações, de todo aquele modo de viver de um mundo material e você conseguir entrar, acessar a sua própria essência, não só saber, tem uma essência divina vindo de Deus, mas é você contemplar-se a si próprio como esse ser cuja gênese é divina. É você acessar essa essência e beber dessa fonte viva, mesmo você estar preso e muitas vezes condicionado àquelas rotinas mecânicas do mundo da matéria. Então, viver isso é muito difícil, mas porque eu tenho que acordar naquele mesmo horário, tem aquelas regras do trabalho para cumprir, e depois tem isso, tem aquilo para fazer. Realmente é bastante desafiador nós vivermos essa consciência de espírito durante a execução das nossas atividades, das nossas obrigações, que normalmente estão também atreladas a uma questão de sobrevivência. A busca do capital para poder também conseguir manter-se e também outros muitos processos que ali estão envolvidos. Isso é realmente desafiador e o ser que ele é maduro psicologicamente e vai desenvolvendo essa lucidez é um ser que ele entende o que ele tem que fazer naquele mundo. No sentido de entender que toda aquela vivência que ele tem naquele mundo materialista, ele tem uma utilidade. Aquilo não é o sentido da minha vida, as aquisições do mundo material, e sim um meio de eu conseguir, de certa forma, experienciar aqueles elementos do mundo material, estão me apontando, estão me estimulando para um caminho de iluminação. Então, quando a gente consegue desenvolver esse processo lúcido, a gente começa a se desemparelhar dos condicionamentos do mundo material, que a gente normalmente é educado e também temos por heranças atávicas. É normal o processo da imperfeição, ela é uma condição temporária de nós espíritos. Então, como a lei da reencarnação é uma das grandes leis divinas, nós podemos dizer assim, também bastante replicando muitos condicionamentos.
o que a gente acredita que a gente precisa, que normalmente está atrelado também a um processo de ilusório. E isso é você ter se envolvido no mundo sensorial, seja lá em outras existências ou cá, desde pequeno. Então essa eleição de prioridades e estabelecimento de significados existenciais que na verdade estão direcionados para aquisições do mundo material, que está sendo ali embutida por um movimento de alimentar, de cultivar, de criar massagens, nos convites que o ego nos faz, nos direcionando sempre para processos egoístas, de satisfação de necessidades, atrelado a paixões, a vícios, a futilidades, a superficialidades. Justamente esse desligar-se de todo esse universo, desses condicionamentos, é você entrar em um processo, caminhar, construir, de lucidez psicológica. Então isso não é algo simples, não é algo fácil, é algo factível, obviamente, mas é algo que requer cuidado, que se requer muita energia aplicada ali, muita força de ação, muita adestração dos pensamentos, muito movimento de encontro da minha própria essência, porque não tem como você entrar em um processo efetivo de maturidade psicológica, se direcionar para Deus, se você não consegue criar momentos de interagir com Deus. Porque os momentos que você vai interagir com a providência divina, seja ele recebendo, né, inspirações dos nossos anjos guardiões, dos espíritos amigos que estão ao nosso redor, que estão ali querendo nos apresentar sugestões de melhoria para nós continuarmos atravessando, né, os percalços, os obstáculos existenciais, e criar esse momento de interação, esse hábito de interagir mais frequentemente com Deus, para adquirirmos mais fortalecimento para a caminhada da vida, para adquirirmos mais resistência, para adquirirmos mais resiliência, paciência, coragem, compreensão, força de ação, porque o nosso alimento, ele é um alimento que vem da fonte da vida, que é Deus. Então, criar esses momentos, criar esses hábitos de interagir com Deus, que é um processo de encontro da minha própria essência, que pode ser feita de várias formas, como nos próprios processos meditativos ocidentais ou orientais, principalmente os orientais, os momentos de oração, os momentos de silêncio interior. Nós precisamos criar o hábito de silenciarmos mais interiormente, pararmos de falar um pouco mais, tentar cessar os pensamentos no sentido de diminuir a velocidade deles, né? Quem sabe também chegar a um estado, né, de não pensar, né, como tá ali imbuído na cultura oriental em processos profundos de meditação, mas esse hábito de cessar a velocidade dos pensamentos, do que eu quero fazer amanhã, do que eu fiz ontem. Então todo esse movimento, essa atividade mental que o tempo todo fica ocorrendo em nossas mentes, se a gente não criar o hábito de conseguir frear toda aquela atividade mental, não é estar exatamente dormindo, não é estar exatamente envolvida ali, mas é um estado profundo de silêncio interior. Então, o próprio processo de lucidez psicológica e da maturidade, ela requer que você crie condicionamentos de silêncio. Você só consegue, de fato, ver a si próprio e identificar as suas necessidades reais, lapidar as suas arestas, investigar, desbravar a si próprio, reprogramar a sua própria mente com hábitos de pensamentos perniciosos, observar a sua linguagem e muitas outras coisas quando você silencia. No barulho externo e no barulho interno, não tem como você criar uma forma efetiva de encontrar a si próprio. E dentro de nós é onde moram as respostas para tudo. E nós temos as potencialidades que nos caracterizam como seres luminosos. Essas potencialidades, elas precisam encontrar campo de aceitação em nós e campo de ação para que elas possam se expressarem. Nós primeiro precisamos silenciar
para encontrá-las dentro de nós em estado de latência, ali adormecidos, esperando oportunidades para desabrocharem. Então, a partir do momento que a gente faz esse movimento de silêncio interior, reconhece que dentro de nós existe a semente da calma, que a gente acredita que está muito distante. Tudo bem que a gente pode estar trabalhando um pouco nela, ou não ter trabalhado nas outras vidas, e realmente que a gente precise caminhar até conseguir alcançá-la, mas não quer dizer que ela não existe. Quer dizer que ela está ali esperando estímulos nossos, ou estímulos também quando você tem boas companhias que possam também estar te estimulando, seja na fala ou com o próprio exemplo, como um ambiente familiar saudável ou no templo religioso, que são locais maravilhosos para poder estimular esse nosso melhor. Então, você lembra-se, nesse movimento de entrar dentro de mim, que você tem a semente da calma, que você tem a semente da resiliência, que você tem a semente da força, da criatividade, que você tem a semente da capacidade de superação das situações difíceis, dos desafios existenciais, que você tem a semente da inteligência para elaborar, para analisar, para criar, próprio processo criativo. Você tem a semente artística, porque nós somos seres de luzes essencialmente artísticos, como Leon Denis nos traz na sua obra Espiritismo na Arte, que você tem a semente de tudo que é bom. E principalmente você tem a semente do amor. É aquele sentimento que é o alimento de tudo, porque é a base ao qual nós somos feitos. Na própria lei de amor, e é por ela que a gente vive e a gente deve viver. A lei de amor, podemos dizer, que infraestrutura a própria imortalidade, porque nós somos imortais justamente por causa dessa lei linda, que nos permite amar e alimentar esse ciclo infinito do amor. Então é bem lindo e maravilhoso. Então, a partir do momento que a gente acessa essas potencialidades, a gente começa um processo de autovalorização, a de me valorizar, no sentido de reconhecer que tenho potencialidades, que preciso estimular essas potencialidades. Então eu paro de me frustrar com as atitudes do passado, os insucessos que estive envolvida ou envolvido, porque não consegui imprimir esforços naquele momento. Tudo bem, a gente pode olhar para trás, no sentido de ressignificar aqueles acontecimentos, mas tentar evitar sair das teias das culpas, das frustrações, dos arrependimentos, pois são grandes convites a tormentos psicológicos e conflitos, a estado de perturbação interior, que a gente acredita que não estão ali, mas estão ali dentro de muitos processos, de muitas atitudes, de muitas falas, porque a gente expressa muito o que a gente é, no que a gente faz, no que a gente não faz, no que a gente fala, do que a gente não fala. Então, justamente as nossas ações, mesmo até as ações ociosas, sempre tem um pedaço da gente ali envolvido. Mesmo que você esconda-se dentro de você, sempre tem uma fala, é uma conjunção, é um advérbio, é alguma coisa que em um determinado momento, ou até mesmo sempre, está ali reverberando um pouco do seu mundo íntimo, um pouco. Então, quando você faz esse movimento e cria um processo de autovalorização, valorizo a minha própria vida, a minha própria existência, entendo que a minha própria existência é um grande espetáculo da criação, ao qual eu e todos os outros indivíduos que estão ao meu redor estamos treinando cada vez mais, ensaiando processos empáticos para entrarmos dentro dos meandros sagrados do amor. Porque a gente consegue atingir o estado da perfeição quando a gente vivencia esses amplos estados de amorosidade, que é o que Jesus fez e faz e nos trouxe, como tínhamos comentado alguns minutos atrás. Então essa autovalorização, valorização da minha vida, da minha existência, essa olhada para o passado, enxergar de repente algumas perdas de oportunidades, se desculpar por aquilo, continuar caminhando, imprimindo esforços, sempre se lembrando que o tempo exatamente, cronologicamente, não existe de fato. Não faz sentido, porque Deus e o universo em si
Não tem como você estabelecer um processo de contagem, como Kardec nos traz na Gênese. O que seria o tempo, se não uma gota num oceano, num grande oceano? Então ele existe, obviamente, cronologicamente, no sentido dos relógios, no próprio movimento, na conjuntura do Sol e dos outros satélites, e todos esses movimentos interplanetários, planetários, estelares, mas para nos ajudar no nível de nos organizar enquanto sociedade, mas no sentido profundo espiritual, não deve ser encarado não exatamente dessa forma. Então, quando a gente também pensa desse jeito, a gente se desculpa pelas coisas que já passou, no sentido de não se despir, de não se responsabilizar. Não é no sentido de não se autorresponsabilizar pelas coisas que você fez e que teve seu contributo, mas no sentido de tá bom, ok, não fiz isso ou fiz aquilo, errei, pequei, não consegui realizar tal feito, mas o sol, sempre quando nasce, é uma mensagem divina, nos dizendo que ele nasceu para que possamos recomeçar. Então, sempre temos a oportunidade de recomeçar uma jornada. Não é à toa que estamos aqui já centenas ou milhares de vezes em um planeta ou em outros talvez mais atrasados, como vamos supor que estivemos, né? Deus é quem sabe, os bons amigos espirituais. Então, esse movimento de desculpar-se e continuar imprimindo esforços para a caminhada, porque ela não para. A lei do progresso, ela existe independente de nossa vontade, ela está ali. E mesmo que a gente se oponha a adentrar, a se movimentar, entrando em ressonância com essa lei, ela está acontecendo. O mesmo que a gente estagne, que o espírito pode estagnar, como Kardec nos traz junto com os espíritos no Livro dos Espíritos, a lei ela continua, ela é imutável. Mesmo que a gente transcenda, queira transcedir ela, ou até mesmo que a gente fira essas leis, esses códigos soberanos da existência, como Joana nos traz em sua série psicológica, que os erros são justamente essas transgressões da lei, mesmo que a gente faça isso, ela vai continuar existindo. Então, esse encontro da essência que a gente estava falando anteriormente, somente retomando, ele permite que a gente acesse essas potencialidades, que a gente veja o valor da existência, que a gente observe ela como esse conjunto de oportunidades de crescimento, evita determinado tipo de padrões de comportamentos reativos, negativistas, pessimistas, né? O ato de querer se ocupar da vida do outro, achando que pode colocar uma varinha de condão, estabelecer um processo de mudança, ou até mesmo se frustrar porque as pessoas não fazem exatamente o que a gente acredita que é bom, ou que a gente acredita que é certo, tudo bem, a gente muitas vezes encontra alguns caminhos, tem noções como, por exemplo, quando a gente entende qual é a verdade, o caminho da verdade como Jesus, a gente realmente fica agoniado, pode ficar incomodado com os processos do outro, principalmente quando o outro é bem próximo de nós, mas temos que dar, como sempre falo nas abordagens, para quem tem a oportunidade, dar o outro direito de ser quem ele é. Então, quando a gente consegue entrar nesse processo de lucidez, a gente interage com o mundo social, com a própria vida social, com os espíritos que caminham ao nosso redor, com uma perspectiva diferenciada, com uma lente mais limpa, enxergando em todas aquelas pessoas espíritos imortais que também têm a sua conjuntura, que eu não sei exatamente o que aqueles espíritos vivenciaram, e eu não sei também quais são as variáveis que regeram ou regem a sua vida. O que eles tiveram ou o que eles não tiveram, se tiveram um bom lar ou não tiveram um bom lar, se nas outras vidas se mataram ou não se mataram, ou se nas outras vidas fez isso ou fez aquilo. Então, o que a gente vê do outro é apenas uma parte, muitas vezes o que o outro quer mostrar ou consegue mostrar. Então, a gente não pode ficar subestimando o processo evolutivo do outro, nem tampouco julgando só com base no que a gente vê. É óbvio que na visão, principalmente quando se vive muito, já se viu muita coisa, a gente consegue captar, admirar a pessoa, ver os seus pontos positivos. Claro que consegue ver algumas de suas necessidades de repente, quando você está com a lente limpa e caminhando, né, com o evangelho, de repente com potencial intuitivo, com sensibilidade. É certo que a gente vê muitas coisas, mas nunca é tudo, porque só quem conhece integralmente o nosso interior é a providência divina
Deus, né? E a equipe espiritual, porque nem nós mesmos temos ciência exatamente do que nós somos e temos. Por quê? Porque é uma caminhada. Foi o que a gente conversou desde o início. Porque essa consciência do que eu sou plenamente, do que eu tinha, do que eu joguei fora, do que eu tenho, todo esse relacionamento perfeito comigo mesmo, ele só vai acontecer quando a gente está autorrealizado por completo, planificado num estado de 100% maturidade psicológica, 100% lucidez psicológica, no sentido de poder expressar todas aquelas potencialidades. Então é muito mais além de um reconhecimento, é quando você dialoga com aquelas potencialidades, sendo coautor do concerto cósmico do universo, com Jesus. Então, todo esse processo de desbravamento de mim mesmo, ele é poderoso para enxergar os processos, para enxergar as ferramentas, para poder eu trabalhar no sentido de me lapidar, de me consertar. Eu vou ser para as pessoas ao meu redor e para o mundo aquilo que eu movimento dentro de mim. Se eu movimento coisas negativas, no sentido de alimentar pensamentos negativos, eu vou ser também isso no meu ambiente ao redor. Com os meus filhos, com meu esposo, com meu primo, com meu tio, com as pessoas do ambiente de trabalho, com as pessoas do templo religioso, não importa. Se eu movimento coisas positivas dentro de mim, eu vou ser também esse elemento ali no meio social, não importa qual meio social seja, eu vou ser um canal também de disseminar bons sentimentos, de disseminar bons padrões de comportamento, porque muitas vezes a gente acredita que o nosso comportamento sadio, principalmente em um ambiente bastante nocivo, não está reverberando em nada, não está auxiliando em nada, mas quem disse? É um ponto luminoso quando a gente faz esse movimento sagrado, todo caminha de uma forma buscando essa consciência, essa maturidade, essa lucidez. A gente é um ponto de luz ali, principalmente em locais onde você nota o comportamento das pessoas ainda voltado para o materialismo, um estado de adormecimento, ainda um estado de negligência. Então a gente faz a diferença, sim, quando a gente faz algo diferente de sadio em um ambiente que está caminhando para o outro lado, um ambiente que obedece às regras egoístas, individualistas, perversas de um mundo material, de um mundo em estado de adormecimento, acordando, estados competitivos, porque o materialismo ele tem os seus paradigmas que estão embutidos, envolvidos, alimentando esse estado de escuridão pessoal, e escuridão em muitos outros aspectos do mundo que a gente habita. Quanto mais sadio psicologicamente a gente é, mais sadio vai ser as nossas experiências, no sentido de não que eu não vou ter impedimentos, obstáculos, eu não vou vivenciar estados dolorosos. Eu vou, mas eu vou experienciar aqueles momentos, aquele ambiente da melhor forma possível, de um estado o mais sadio possível. Entende? Não é que eu não vou gostar de estar ali, vai ser uma delícia, vai ser saboroso, eu não vou passar por dores, não. Mas eu vou saber como melhor lidar com elas sem sofrer, sem me sentir tanta dor. Até porque, como Kardec nos traz no seu inferno, quanto mais você evolui, menos tendência a errar você vai ter. Por conseguinte, menos você vai sofrer. Entende? Não quer dizer que não vai ter desafios, em nenhum momento Kardec falou isso. Mas ele está dizendo que você vai errar menos e você, por conseguinte, vai sofrer menos. E aí casa com o que a gente acabou de conversar agora. Eu vou encontrar formas sadias de estar, de lidar com coisas, pessoas, acontecimentos da melhor forma possível. Justamente isso é você ser maduro psicologicamente, estar nesse caminho da madureza psicológica. É você tentar administrar os reveses existenciais. Não tem isso, eu faço aquilo. Poxa, tá escuro desse jeito, eu vou usar uma lanterna. Não tenho lanterna, então eu vou começar a tatear. Com os recursos que você tem no momento, seja eles financeiros ou recursos mesmo interiores, com aquilo que você já conquistou,
positivo, de construtivo, você tenta se desembaraçar de algumas situações conflituosas, você consegue enxergar as suas debilidades, as suas fraquezas, as suas verdadeiras necessidades, não as necessidades de um mundo material. E isso é ser lúcido. Então, quando você consegue olhar para esse mundo, interagir com ele e ver que de repente aquilo que você acredita que precisa é um movimento sedutor do mundo da matéria, é um atavismo, é uma herança que você traz do passado, de eu imprimir esforços para adquirir esse grafite. Eu preciso daquilo, eu preciso ter aquilo. E às vezes a gente acredita que a gente não está envolvido nesses processos, mas quando na verdade a gente está. Quando a gente inverte as necessidades, as prioridades e acredita que a gente tem um lado espiritual, eu preciso cuidar do meu lado espiritual. Que lado espiritual? A gente precisa entender justamente isso. Nós somos espírito, não é o meu lado espiritual, é eu. E eu tenho um lado espiritual e lado material. Não é só porque eu estou num corpo que eu tenho um lado material. Obviamente que quando eu estou dentro de um corpo físico, eu preciso também cuidar daquele corpo. Nós precisamos conservar aquele corpo, respeitar aquele corpo. Porque isso é uma interação com a lei da vida. Preciso alimentá-lo, eu preciso cuidá-lo, eu preciso higienizá-lo, eu preciso deixar essa indumentária carnal mais sadia possível que eu consiga. Tem coisas que a gente está ali, doenças, limitações, que são elementos do nosso processo evolutivo, mas existem coisas que a gente pode evitar. Principalmente algumas enfermidades a gente consegue evitar quando a gente se cuida devidamente, não negligencia, deixa lá. Nós somos muito senhores do nosso destino. Todo esse trajeto é a gente que vai fazendo. Mesmo que tenham ali coisas na nossa existência, mas aquelas coisas elas foram colocadas ali, foram autorizadas pela espiritualidade superior, por Deus, porque a gente precisava daquilo. E se a gente precisava daquilo, é porque a gente não tem determinado tipo de coisa, ou a gente infringiu, a gente precisa quitar-se com a lei. Tudo começa quando a gente fere ela, nos nossos equívocos, nas nossas paixões desenfreadas, nas nossas atitudes de desamor a Deus, aos outros e a nós mesmos. Então essa lucidez psicológica você consegue justamente quando você faz aquilo que Jesus nos orientou. Num capítulo muito bom que eu gosto do Evangelho, que é o capítulo 25, Buscai e achareis. E dentro desse capítulo do Evangelho, Kardec traz, com os espíritos, algo trazido por Jesus, quando ele traz, observar os pássaros do céu, traz no caso tá lá em São Mateus, capítulo 6, Kardec, os espíritos, traz isso e depois coloca toda uma explicação do que Jesus nos trouxe. E ele fala dos pássaros, Jesus fala dos pássaros, querendo nos trazer uma grande lição, observar os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, mas sempre estão bem alimentados. Observar os lírios do campo, depois ele fala. Eles não tecem as próprias roupas, mas eles estão sempre bem vestidos. E aí no final, Jesus nos traz, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça e tudo mais. Todas essas coisas, essas que ele exemplificou, como a roupa e o alimento, todas essas coisas, e muitas outras também, vão ser dadas por acréscimo. Que lindo, Não se ocupei do dia de amanhã, porque o dia de amanhã cabe a ele próprio. Então Jesus ele traz, nesse sentido alegórico, não uma apologia à ociosidade, mas no sentido de buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Que reino de Deus? A minha consciência, eu encontrar lá dentro da minha consciência as leis divinas. Elas estão ali, como Kardec os Espíritos nos traz no Livro dos Espíritos. Então, a partir do momento que eu faço esse movimento de encontrar a minha essência, olhar para as leis divinas, vislumbrá-las, contemplá-las dentro de mim, eu não me ocupo em demasia com as coisas, com as necessidades de um mundo material.
do próprio alimento de mim mesmo. Ele não está dizendo que não é para você trabalhar, para você cumprir com as suas obrigações que garantem a sua sobrevivência. Mas ele está querendo não inverta as prioridades. Porque o que você precisa mesmo é buscar o reino dos céus. Ele está querendo dizer, tenha consciência de espírito. Porque as outras coisas eu vou lhes conceder. Em que sentido? Eu vou te dar as oportunidades de você conquistar as coisas que você precisa. Não as coisas que você acredita que precisa. Você pode de repente vir a ter essas coisas, mas que elas não possam, você não possa sentir-se escravizado por aquelas coisas. E se não tiver aquelas coisas, você está mal. Ali está a gênese da minha infelicidade. Dar essa responsabilidade, podemos dizer, a esses objetos materiais, a coisas que o ladrão rouba e a traça corrói, que dá ferrugem, é você entrar em profundos estados de perturbação interior e conflitos existenciais, que vai dar margem à falta de alegria de viver, a levar a vida como se fosse um fardo e muitos outros processos psicológicos graves, quando a gente vive de uma forma profunda, cai de cabeça, querendo atender as necessidades e os convites de um mundo ilusório. Então, essa lucidez e essa maturidade, ela está envolvida justamente nisso. Como a gente conversou nesse primeiro momento, desse estado de maturidade, como a consciência de espírito, ela vai dialogar com o estado de lucidez e de maturidade psicológica. E a consequência da maturidade no ser e nas relações interpessoais, que é o segundo tópico que a gente vai abordar, é o que exatamente acontece, né? A gente tinha conversado que ser imaturo é uma condição temporária e que isso reverbera de uma forma negativa em nós, principalmente no tecido social. Quando se está em processo de encontro de mim mesmo, cada vez mais tudo vai ficando melhor, no sentido da gente conseguir melhorar mais nossos estados psicológicos, conseguir, cada vez mais interagir de uma forma positiva com os elementos, principalmente os elementos de matrizes kármicas que estão ali na nossa vida, coisas, pessoas, acontecimentos, coisas que são convites muitas vezes, convites para nós entrarmos em um processo de instabilidade emocional muito grande. Então, essa imaturidade, ela promove isso, mas quando a gente tem essa consciência, vai ficando melhor de se lidar. A gente vai criando um estado, chegando a um estado de estabilidade emocional, caminhando para essa estabilidade. E as consequências da maturidade, Joana, ao longo dessa parte, que na verdade, a maturidade psicológica, que é o tema da abordagem de hoje, que eu tinha falado para vocês, é a sexta parte desse livro, O Homem Integral. Então tem vários capítulos, como se fossem subcapítulos desse capítulo maior. Então, durante a leitura, listei algumas coisas para vocês que a Joana traz, encaixei dentro desse consequência da imaturidade no ser, nele próprio, nas relações interpessoais. E ela fala muitas coisas, como o próprio mecanismo de evasão, que a gente conversou sobre ser maduro psicologicamente, agora e ser imaturo, as consequências dessa imaturidade. Então ela fala várias coisas, Ela fala sobre a busca pelo ter, que a gente também já tinha pincelado no primeiro momento, no sentido de eu querer buscar ter coisas sempre, e muitas vezes você querer ter coisas, eu quero fazer isso, isso e aquilo, está atrelado a muitos estados de fugas psicológicas, a fugir da realidade, a querer fugir das minhas responsabilidades. Eu sei que sou responsável ali para administrar, executar, fazer determinada demanda familiar, ou no tempo religioso, ou no trabalho, mas eu não quero assumir essa responsabilidade. Às vezes isso se movimenta no nível consciente, também quando você tem ciência e faz já com aquela consciência, também a nível inconsciente. Então, o indivíduo ele entra em processos de fugas psicológicas para não assumir essas responsabilidades. Então, Joana traz que esses comportamentos, esses condicionamentos perniciosos, de fugir e de querer sempre que suas necessidades sejam atendidas, de não querer nunca frustrar-se, nunca querer errar-se, ele é direcionado a um estado de infância psicológica, que ela fala. Ela basicamente quer dizer,
seres atrasados, né? Como nós nos comportamos, estamos, são momentos, estados que nós vivenciamos enquanto espíritos imortais, mas a gente pode permanecer durante muito tempo na infância psicológica por teimosia, por negligência, por não aproveitamento das oportunidades de crescimento, porque a providência divina nos concede várias oportunidades de crescimento, como, por exemplo, nos permite conhecer a doutrina espírita, nos permite estar na evangelização juvenil ou numa evangelização infantil, quando nos dá a mediunidade e muitas outras coisas. Tem vários estímulos que a providência divina nos concede para que a gente possa estar encontrando esses pontos fortes, essas potencialidades, possa estar diluindo nossos comportamentos viciosos, nossas sombras interiores, e muitas vezes a gente não aceita, não quer, por várias justificativas. E as fugas psicológicas que caracterizam o estado de infância psicológica denota muito um ser, dentre vários fatores, que quer ficar no estado de paralisia porque dá trabalho, porque é confortável o estado de não se esforçar, num sentido inercial. Porque, como sempre já falei em alguns momentos aqui, a gente está num corpo material e eu acredito muito que a gente tem uma tendência inercial, uma tendência de ficar paralisado. Então, basta aparecer alguma coisa que nos dê realmente um pouco de trabalho, porque não tem nada que não dê trabalho nessa vida. Tudo dá trabalho, né? Até para pensar, a gente já está gastando energia. Para ter filho dá trabalho assim mesmo, é do processo. Para ter filho, para educar, para trabalhar, para tudo, para sobreviver dá trabalho, né? E muitas vezes a gente quer entrar no processo de luta com essa tendência, com esse movimento de energias. Porque o trabalho é uma lei. E ele é um movimento de energias natural que existe. E a gente quer ir de contra ele, ficando parado no estado de inércia. Em muitos casos, né? Muitas vezes, em muitos contextos. Obviamente ninguém aqui está generalizando. Mas é possível que, se nós não estamos no momento, né, atrelados, envolvidos na tendência inercial, a gente pode ter estado nessa vida ou em uma outra final. A maturidade psicológica é uma construção, né? Ninguém nasceu pronto, né? Como sabemos, somos criados simples e ignorantes, como Kardec e os Espíritos nos trouxe. Então, não observar essas oportunidades é enterrar os talentos, né? Como Jesus nos traz na parábola dos talentos, né? E no último exemplo, quando Jesus ele vai, né, narrar aquela parábola, vai, né, fazer aquele processo de descrição, que tem várias coisas, vários elementos ali dentro, não dá pra gente conversar muito, mas foi um exemplo, né, que eu trouxe para poder dialogar com o que a gente estava conversando. No último exemplo do talento que é enterrado, né, porque ele conta a história de um servidor, né, de alguns servidores, e tinha lá o Senhor que dava talentos, um multiplicou, o outro multiplicou de uma forma, o outro multiplicou de outra, e o outro enterrou por medo. E aí tem a questão do medo, na questão de enterrar o talento, que é você não desenvolver suas potencialidades, não buscar acessar, né, não contribuir de forma efetiva para a harmonia social, né. Mas tem desculpas. E que bom que isso casou, porque Joana traz isso, né, as desculpas, né, que ela chama de mecanismos de evasão, que é quando você, né, dá desculpas para não realizar algumas coisas que você deve realizar e sabe, né, sabe que deve, né, realizar, não é só no sentido de estar no meu planejamento. Muitas vezes a gente tem consciência mesmo, aquela coisa que está no nível do consciente da estrutura psicológica. Você sabe o que tem que fazer, você fica negligenciando aquilo, dando desculpas para não fazer. Só lembrando que a gente está no segundo tópico, a gente conversou sobre a maturidade psicológica, a gente está conversando sobre as consequências da imaturidade psicológica em nós e nos nossos relacionamentos interpessoais, e a gente tinha conversado sobre a busca pelo ter, e a gente agora encaixou bonitinho, nós encaixamos porque os mecanismos de evasão. Quando você não aproveita as oportunidades de crescimento e dá essas desculpas. Não posso, não sei fazer isso, não devo, não tenho tempo, que é algo que muitas vezes a gente ouve muito, né? Não tenho tempo, né? Não dá para eu executar, para eu fazer, para eu realizar isso aqui, né? E escorregamos, né, dentro de muitos processos, né, em grandes e profundas negligências que impactam negativamente na vida de muitas pessoas, principalmente quando você, né,
é gerente o quê? No sentido de gerenciar um grupo social, ou a sua família, ou em outros tipos de ambientes sociais. Então, você está no estado de paralisia, você está deixando de contribuir, você está deixando de se responsabilizar por algo que foi, né, em muitos casos, conversado antes de você reencarnar, e que você dá pequenos chiliques para não querer estar ali organizando, administrando. Ou tem coisas que não exatamente estavam no planejamento, como o Joana traz, mas que são as coisas da vida, é o próprio caminhar, o próprio vai e vem dos acontecimentos, né? Em grande parte negativos, que a gente está num planeta imperfeito ainda. Não tem como esperar que seja um parque de diversões aqui, ou um caminho florido. É um planeta imperfeito, de provas e expiações. Então a gente vai observar muito mais situações conflituosas, e justamente esse é o propósito. A gente está numa classe, né? Tem tudo aquilo de primeiro ano, segundo, terceiro. A gente está num momento de classe, podemos dizer, fazendo analogia com a questão estudantil. Momento dentro de um planeta imperfeito naquela classe, a gente precisa lapidar aquelas arestas. Então isso vai gerar, né, desconforto, incômodo, mas é natural. Né? Não tem como evoluir sem esses incômodos de estar se consertando, de estar se ajustando. Né? Então, tem essas consequências da maturidade, esse mecanismo de evasão, essas desculpas para não fazer as coisas, porque na verdade não quer encarar aquelas coisas, não quer encarar si próprio também, e as suas mazelas, as suas negatividades, os seus mecanismos conflitivos para tratar, para cuidar, dentro de muitos contextos, né? Em terapias, com ferramentas, com profissionais capacitados para conseguir decodificar os nossos conflitos, as nossas questões. Ela fala de comportamentos de vitimação, né? Joana traz isso nessa sexta parte do seu livro Homem Integral, que é a maturidade psicológica. Ela fala dos comportamentos de sempre se ver como vítima, né? Quando você condiciona a sua mente de você sempre tá naquela coisa de vitimação, mas isso, mas aquilo, beleza, a gente realmente sofre bastante, porque o sofrimento ele é indissociável do processo evolutivo, mas como a gente tinha conversado, a gente tende a sofrer menos quando a gente busca por esse encontro de si, trabalha incessantemente para se lapidar. Mas quando você entra num mecanismo de vitimação, principalmente com a linguagem, é uma consequência, algo, um comportamento que denota um estado de infância psicológica muito grande. Do ser que sempre fica se colocando naquela situação de se sentir vitimado, né, ou injustiças. Mas Deus sabe de tudo, né? E muitas das coisas que a gente vive foi a gente que procurou, porque a gente colhe o que planta. E mesmo que coisas nos aconteçam que não necessariamente a gente teve a ver no sentido de eu fui lá e provoquei, porque um mundo de provas e expiações é de provas e expiações. Expiações porque muitas coisas que a gente vivencia, que a gente acredita ser vítima, tem uma matriz kármica ali. Mas tem coisas que não tem relação com matriz kármica, que é prova e expiação. Você está sendo provado, são os elementos do próprio processo evolutivo que estão ali te estimulando. Porque a dor ela é educacional, como o Leon Denis nos traz, né, no seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Né? Então, os desafios, eles estão ali, os processos dolorosos, eles é o aguilhão, né, que nos impulsiona para frente, tira a gente de um determinado tipo de situação, desenvolve até de paralisia, e desenvolve grandes recursos psicológicos. Está ali envolvido em muitas condições de expressar a própria amorosidade. O próprio Jesus perfeito teve grandes sentimentos de dores ali, principalmente as dores físicas, né? Das dores ali que ele estava sentindo, que estava atrelado àquela dor ali de Jesus, não no sentido imperfeito, mas no sentido da execução de uma missão grandiosa dentro de um processo de coautoria. Né? Então, no sentido de Jesus tem uma outra conotação, né? Um outro tipo de sentido. Mas ela estava ali, mas ele soube administrar, lidar, porque era perfeito, né? Porque é perfeito, né? Não era, ele é perfeito. Então, muitas coisas que a gente vivencia são os elementos que estão ali, que tem um sentido de nos estimular aí da própria caminhada. Então, sair muitas vezes desse comportamento, né? De se ver sempre com um olhar de muita autocomiseração. Tudo bem que a gente pode olhar pra gente no sentido, poxa, quanta situação difícil, se sentir mal por isso, se sentir triste.
É a própria vivência do sofrimento mesmo, né? Se sentir mal e tal. Você tem que se desvincular, né, dessa conotação de excesso de autocomiseração, né? De a gente estar no sentido de se penalizar demais, né? Joana traz que isso é algo negativo, que nos impede de avançar, de construir, de alcançar essa maturidade psicológica. Estava aqui vendo o tempo para não passar. Estamos caminhando para o fim, né? E a proposta de intervenção é o tema que eu tenho para vocês, né? Nós temos para vocês. Algumas coisas eu tinha falado para vocês inicialmente, né? No sentido de buscar primeiramente o reino de Deus, né? No caso de aproveitar as oportunidades de crescimento que Deus nos coloca ao nosso redor. São grandes estímulos para a gente ser melhor. Né? Para criar o hábito de amar, né? A gente tinha conversado. O hábito de silenciar para encontrar essa essência é o que, né, podemos dizer, o que gera todos os outros estados saudáveis, né, os estados psicológicos saudáveis. Né? Então, como ser mais maduro psicologicamente? Esse terceiro tópico. Entre dentro de si próprio. Crie espaços de silêncio. Acesse esse sagrado. Né? Acesse esse transcendental. Nós somos seres imortais transcendentais. Então, você encontrar essa sua essência em momentos de silêncio, de meditação, de comunicação, de interação com Deus, com os bons amigos espirituais, captando as inspirações, né? As motivações ali, é substancial para a gente enxergar o que a gente tem, o que a gente realmente precisa, para a gente aceitar os convites da vida, da gente vê-la com um palco de beleza. Como Joana fala poeticamente, com versos escritos na partitura da natureza, porque ela fala lindamente da vida, traz o sentido desafiador, mas ela traz como um palco lindo de oportunidades, de experiências, de crescimento, que a vida é justamente isso, né? Esse movimento sagrado de poder interagir, de existir, de estar em variados níveis de consciência, de caminhar, de viajar através de várias existências com a própria lei da reencarnação, para no final, para no caminho e principalmente mais efetivo no final, para amar largamente. Porque a gente existe, principalmente sobrevive na nossa condição de mortalidade para amar. Porque a gente só precisa do amor. E tudo mais que está ao nosso redor está ali para nos ajudar a enxergar, a ver, a deslumbrar, a mergulhar no amor. Porque justamente esse é o sentido de nossas vidas. É amar a tudo. A Deus, ao nosso próximo, como a nós mesmos. As criaturas, no sentido dos nossos animaizinhos, as plantas. Então é isso que a gente tem que fazer. Tá? A vida é justamente esse maravilhoso convite para amar. Então eu me despeço de vocês. Nós já chegamos aqui, né, ao final. Né? Vou pedir para vocês não se desconectarem, né? Porque, como eu tinha falado para vocês no início, né, hoje nosso querido, maravilhoso, lindo canteiro de fraternidade completa 34 anos, né? E não podíamos, né, deixar de não trazer uma surpresinha musical especial neste grande dia. Muitas saudades de vocês, muita saudade do querido canteiro, né? Muito prazer que eu tenho de trabalhar naquela casa, né? Nessa casa eu me sinto no canteiro quando eu estou fazendo essas exposições, né? Prazer imenso, grande estimulador o canteiro do meu progresso espiritual, vai ser sempre inesquecível para mim, mesmo que eu esteja daqui a não sei quantas dezenas de vidas, centenas mais que precisa, mas sempre eu vou lembrar carinhosamente das pessoas que fazem parte desse maravilhoso ambiente, né? Vou lembrar de tudo e vou guardar sempre no meu coração, né, essa grande alavanca, né, do meu processo evolutivo. Sou muito grata ao canteiro e a vocês também por tudo, principalmente por estar aqui comigo hoje. Um abraço grande e não saiam daí não. Tá? Gratidão.
Bem, meus irmãos, vamos agradecer agora, depois desses ensinamentos que aqui foram ministrados pela nossa irmã palestrante. Agradecer, sim, pela presença de vocês conosco, nossos companheiros que nos assistem através do YouTube, através do canal Canteiro de Fraternidade. Agradecer pela presença, pela oportunidade de nos ouvir. Agradecer, Senhor, também pela oportunidade de mais aprendizado que nós estamos tendo, né? Através dessa irmã, que possamos sim internalizar esses ensinamentos e colocar em prática no nosso dia a dia. Vamos agora fazer a nossa prece de agradecimento e encerrar as nossas atividades desta noite. Bondoso Mestre Jesus, obrigado por tudo que nos deste, por tudo que somos, por tudo que temos, por esse encontro que aqui estivemos juntos, participando dessa benesse de ensinamento. Agradecemos pela presença dos irmãos que nos auxiliaram para que todo esse feito fosse concretizado em clima de paz, de harmonia. Agradecer aos nossos companheiros encaminhadas, trabalhadores da casa, canteiros de fraternidade e tantos outros que estão aqui a nos assistir, participaram conosco desse encontro nesta noite. Parabenizar também, Senhor, a nossa casa, que neste mês de setembro completa mais um ano de existência, já formando 34 anos de atividade, 34 anos de auxílio, de amparo a todos os nossos irmãos, a toda a sociedade neste ambiente em que nos encontramos. E assim, em teu nome e com a tua permissão, encerramos a nossa doutrinária desta noite, com votos de paz, de gratidão e de parabéns e de felicitações à nossa casa, Canteiro de Fraternidade. Que assim seja.